Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Lucília. Bom dia, Dani. Atrasei um pouquinho para entrar aqui. Meu celular simplesmente sumiu. Procurava meu celular. Cadê meu celular? Glória a Deus. Bom dia. Graça e paz. Hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Nos alegramos nele. Hoje é terça-feira, dia 30 de julho de 2024. Gente, mas esse mês voou, né? Esse mês, esse ano está voando. Nós vamos dar início aí ao segundo semestre de 2024. Seja bem-vindo, Carla. Vai convidando aí, vai aproveitando esses primeiros minutos aqui da live. Vai rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom e Ele é bom mesmo. Bondade, né, é uma das características do caráter de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Bondade, misericórdia. Ele é excelso. Ele é cheio de graça. Aleluia. Vai convidando mais alguém aí, vai colocando aí, acordando comigo. Eu já estou no acordando comigo. Vai aproveitando essa setinha aí, vai acordando o povo. Vai acordando o povo aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, porque o Senhor é bom mesmo. E como eu disse aqui, um dos atributos de Deus, um dos atributos do caráter de Deus. Seja bem-vinda, Raquelzinha. Seja muito bem-vinda entre nós. Seja bem-vinda, mulheres de Deus. Seja bem-vinda. Um dos atributos de Deus é que Ele é bom. Sabe? Que nessa manhã você tenha plena certeza que nesses dias que iniciam, né? Esse mês de agosto, né, que se inicia amanhã, mas hoje nós já vamos antecipar aqui. Que bondade, sabe? Que um dos atributos de Deus é a bondade. Que você não se esqueça que um dos atributos do caráter de Deus é a bondade. Deus, Ele é bom. E a sua vontade para nós, ela é boa. Deus, Ele tem bons pensamentos para nós. Deus, Ele tem pensamentos de nos fazer prosperar, pensamentos de bondade, pensamento de nos fazer crescer, pensamento de nos amadurecer. Ele tem pensamentos de salvação para nós. Roberta, minha amiga, seja bem-vinda. Então, Deus é bom. Um dos atributos de Deus é que Ele é bom. Não deixe que nada e nem ninguém. Aparecido, seja bem-vindo. Vilma, minha amiga. Vai acordando o povo aí, vai enviando essa setinha aí para mais alguém. Vai acordando essas pessoas, vai acordando os amigos, vai acordando os irmãos. Aleluia. Vai acordando. Graça e paz. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia, mais um dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele, sabe? Rendemos graças a Ele. Agradecemos ao Senhor por sua bondade. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Tenha no seu pensamento, tenha no seu coração, tenha plena certeza em você que Deus é bom. Deus, Ele é bom. Para que quando você pensar em Deus, você nunca vai pensar em Deus como um Deus que quer te colocar no estreito, como um Deus que quer te matar. Deus não quer te matar. Deus não quer te colocar no estreito. Deus não quer colocar você num leito de enfermidade. Deus não tem falência para você. Deus não tem pensamentos de mal para você. Deus só tem pensamentos de bom, do bem para você. Para que você não ache que Deus, Ele use as mesmas ferramentas do mal. Ele use as mesmas ferramentas de Satanás na sua vida. Deus é bom. E tudo que Ele sabe fazer é ser bom. Deus é bom. Deus não coloca ninguém no leito de enfermidade. Deus não coloca enfermidade em ninguém. Deus não quer matar ninguém. Deus não quer, colocar você em estreito algum.
Deus não quer que nada de ruim te aconteça. Deus não quer que nem um ladrão te assalte na rua. Deus não quer que nada de ruim te aconteça. Mas para que você entenda dos atributos de Deus, para que você entenda qual seja a vontade de Deus para sua vida, para que eu começasse a entender qual fosse a vontade de Deus para minha vida, eu precisei conhecer quem Deus era. Eu precisei conhecer quem Deus era. E eu nunca canso de conhecer quem Deus é por meio de Jesus Cristo. Eu nunca canso de conhecer quem Deus é por meio de quem Jesus é. Né? E glória a Deus por isso, porque eu sei quem Deus é. Sabe, irmãos? E eu não aceito esse tipo de evangelho que diz que o Senhor trata com pessoas em leito de enfermidade, que o Senhor é aquele que trata, sabe, que trata do seu pecado, sabe, que quer te levar ao arrependimento por meio de doença, por meio de pobreza, por meio de miséria. Não, irmãos, isso são coisas da vida. E você sabe que nem o espírito de enfermidade, às vezes nem mesmo o espírito de enfermidade foi o diabo que lançou contra a sua vida. Às vezes foi uma quebra de princípio mesmo. Sabe? Às vezes a quebra de princípio, Vanusa, seja bem-vinda. Às vezes nem foi o diabo que lançou certas coisas na sua vida. E aqui eu tô falando sobre o espírito de enfermidade. Às vezes foi uma quebra de princípio mesmo. Sabe? Você sabe, porque sabe que comer gordura demais vai entupir artérias, vai causar, né, situações para o seu corpo físico que você vai lá e come. Às vezes você sabe que viajar sem cinto é perigoso, viajar sem cinto de segurança, né? Você tá quebrando princípios, como que eu vou te falar? Vou usar a palavra certa aqui. Você está... Me fugiu a palavra aqui. Mas é quebra de princípios. Às vezes a gente fala, não, foi Deus que colocou essa pessoa. Irmãos, pelo amor de Deus, mulheres de Deus que me ouvem, mulheres de Deus que estão conectadas comigo, em nome de Jesus. Eu espero não ouvir falar que vocês falam isso. Que Deus colocou alguém no leito de morte, que Deus colocou enfermidade em alguém para tratar, que Deus quer colocar você no estreito, que você está no estreito, foi o Senhor que te colocou, que Deus quer te matar, em nome de Jesus. Essa não é a vontade de Deus para sua vida. Um dos atributos de Deus é que Deus é bom. Os pensamentos de Deus para você são pensamentos aqui em Jeremias. Deixa eu ver aqui. Jeremias, versículo 29. Uma palavra tão conhecida para nós. Não é legalidade ainda a palavra, Vanusa. É uma outra. Eu vou me lembrar aqui de qual seja essa palavra e vou falar. É como se fosse legalidade. Mas legalidade nos arremete à lei, né? E não é legalidade a palavra certa. Eu vou lembrar aqui e vou falar para vocês o que é, né? Mas tenha isso em mente hoje para começar o seu dia, nesse acordando comigo. A palavra-chave para o seu acordando comigo dessa terça-feira é que Deus é bom. Sabe? Coloca aí no seu hashtag, Deus é bom. E todos os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são pensamentos de bondade. E nós vamos ler aqui, para que fique cravado, né, no seu coração, no seu espírito, no cerne do seu coração. Você sabe que o coração, o nosso espírito, é o cerne do coração do homem. O espírito é o cerne, né? A Bíblia chama muitas vezes o espírito de coração, porque o coração é o cerne, né? É o centro da vida do homem. Então, assim, não deixe com que essas coisas cheguem até você. Deus não quer te matar.
Deus não quer te colocar no leito de enfermidade. Deus não coloca ninguém no leito de enfermidade. É como eu disse aqui. Algumas enfermidades, elas vêm, nem é o diabo que as coloca na sua vida. Mas são quebras de princípio. Como eu disse aqui, você sabe que você não pode comer muito doce. Você sabe o que o excesso de doce faz no corpo e você come. Você sabe o que o excesso de gordura faz no seu corpo e você come. Né? Como eu disse aqui, você sabe que o cinto de segurança foi feito para que você use no carro, para que você seja protegida. E aí você não usa o cinto de segurança. Aí um acidente acontece, uma coisa pior acontece, foi Deus. Ah, meu Deus, foi Deus. O que será que eu tô fazendo de errado? Né? Não, isso não foi Deus, isso não teve nada a ver com Deus. Isso foi, né? Isso foi você. Isso foi você mesmo que não, né? Que não. Então tem muitas coisas que nós precisamos entender, e isso é tremendo. Eu tenho aprendido isso muito esses dias. Sabe, eu comecei um propósito esses dias, assim, muito particular com Deus, do qual eu não quero aqui compartilhar com vocês esse propósito, porque é algo muito pessoal, né? Eu não gostaria de compartilhar. Mas você sabe que Deus, a partir do dia que eu comecei, sabe, a conversar com Deus, eu nem vou falar pra vocês que é um propósito, que eu comecei a conversar com Deus com uma certa, assim, sabe, frequência, em perguntar pra Ele algumas coisas, Deus começou a falar comigo, irmãos. Deus começou a me responder, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, começou a bradar respostas. Sabe, começou a trazer respostas rápidas para mim, sabe, entendimento rápido, sabedoria para que eu entendesse algumas coisas. Sabe, uma das coisas que eu tenho entendido nesses dias é que a vontade de Deus, ela é boa. Sabe, que tudo o que a gente precisa saber é qual é a vontade de Deus para nossa vida. Qual é a vontade de Deus para sua vida, Sara? Qual é a vontade de Deus, Vilma, para sua vida hoje? Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para o homem? Né? Existe uma vontade, né, que a Bíblia mostra, uma vontade coletiva, uma vontade, né, que Deus tem para todos nós como ser humano. Mas existe uma vontade individual, existe um plano individual. Existe um plano individual que o Pai tem para nós, né, para cada um de nós. E que é indiferente com quem você está casado, indiferente da família que você veio, indiferente da onde você está, né? Se você congrega, da onde você está congregando. Pastor Sandro, seja bem-vindo. Existe uma vontade. Então, nesses dias, Deus tem me levado nessa reflexão, né? E eu tenho tido conversas, né, muito assim, assertivas com o Pai acerca disso. Qual é a vontade do Senhor para mim? Qual é a vontade do Senhor, né, para minha vida? É como eu disse aqui. Existe uma vontade do qual a Bíblia diz que é uma vontade para nós, como um todo. Né? Mas qual é a vontade que Deus tem para nós? Qual é a vontade que Deus tem para nós? Qual é a vontade que Deus tem para você, Vanusa? Qual é a vontade que Deus tem, né, para cada um de nós individualmente? Sabe que tudo na nossa vida tem a ver com isso. Qual é a vontade de Deus? E se nós estamos no centro da vontade de Deus? Agora eu quero dizer mais uma vez aqui para você. Deus, ele é bom. Para que você nunca mais deixe ninguém te dizer que Deus coloca Deus coloca enfermidade em pessoas para tratar pessoas. Esse não é Deus, irmãos. Deus não quer te colocar no estreito. Deus não coloca ninguém no estreito. Deus não quer que nem o assaltante te assalte. Deus não quer te matar. Essa não é a vontade de Deus para você. Deus é bom. Você precisa conhecer dos atributos do caráter de Deus. Você precisa conhecer quem Deus é. Você precisa reconhecer o caráter de Deus. Que Deus é imutável. E uma das coisas que Deus é, ele é bom. Então não tem como Deus ser mau se ele é bom. Deus é bom.
Claro que nós que estamos, né, que somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, como está lá em Tessalônica, nós que vivemos no espírito, né, nós que somos guiados pelo espírito, nós que somos seres espirituais, que não vamos morrer, mas vamos viver, né, eternamente com Cristo. Agora, desde agora, a eternidade começa agora, você não vai ter que ir para lá. Nós viveremos por toda a eternidade com Cristo. Nós sabemos que existe um reino espiritual, né? E que nesse reino espiritual existe o mal, as trevas e existe luz. Né? Que nesse reino espiritual existe trevas e existe luz. Mas o plano de Deus para nós é que nós estejamos debaixo da luz, que nós sejamos luz. E todos nós que nascemos de novo, né, vamos para o céu, temos o passaporte, independente de qual que seja a placa da sua igreja, qual que seja o seu ministério, isso é bobagem, irmãos. Todos nós que nascemos de novo, temos o passaporte e vamos para o céu, e vamos todo mundo para o céu, e vamos todos viver eternamente com Cristo. Se você nasceu de novo, se eu nasci de novo, nós temos o passaporte, isso que importa. Nós vamos morar com o Senhor no céu. Então Deus, ele é bom, ele não é mau. Sabe, essa nota veio muito forte no meu espírito esses dias, essa verdade, sabe, isso me trouxe muita paz, isso me trouxe muita alegria. Quando você conhece quem Deus é por meio de Jesus Cristo, sabe, tudo aquilo que é ruim, toda a opressão, toda a depressão, todo o pânico, toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia, sabe, toda preocupação, ela começa a sair. Porque a verdade, ela liberta, ela tem o poder de te libertar. A verdade, ela tem o poder de te libertar. Né? Claro que os 5 sentidos, né? O nosso olho, a nossa visão, o nosso olfato, né? O nosso paladar, a nossa audição, o nosso tato, está, né? Na altura da nossa alma, está na nossa alma, as nossas emoções, os traumas, todas essas coisas estão na nossa alma, não está no nosso espírito. Quando nós nascemos no espírito, nós tornamos um só espírito com o Senhor. Então nós somos, né? Nós somos a mesma coisa que Jesus é, nós somos um só espírito com ele. Agora, é claro que a salvação, né? Aqui em Timóteo, antes de nós lermos aqui Jeremias, essa palavra tão conhecida, quero ler com você aqui em Timóteo, 1 Timóteo, porque nada melhor do que ouvir a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então todo o engano que tem tentado roubar sua paz, sabe, que tem trago para você, sabe, essa errônea maneira de ver Deus e conhecer a Deus, sabe, de pensar que Deus é um Deus justiceiro, que monta aí no seu cavalo com uma espada e sai fazendo justiça aí em seu nome. Irmãos, vai fazer frio no inferno o dia que Deus, sabe, fazer justiça, ainda que a gente esteja debaixo da justiça dele, ainda que nós sejamos justiça de Deus em Cristo Jesus, mas vai fazer frio no inferno o dia que Deus, sabe, sair aí e num cavalo fazendo justiça por sua causa. Irmãos, tira isso da sua cabeça. O reino de Deus é como o homem que planta a semente. O reino de Deus é como o homem que planta, que joga a semente, né, sobre a terra e vai dormir. Né, estando ele acordado ou dormindo, aquela semente, ela vai crescer, ela vai germinar e ela vai dar fruto. O reino de Deus tem a ver com plantio, tem a ver com semeadura. O reino de Deus tem a ver com plantio e semeadura. É aquilo que você tem plantado, isso sim você vai colher. É aquilo que pessoas plantam, né, contra ou a favor de você, que elas vão colher. Isso não tem a ver com você, isso tem a ver com como eu disse aqui, com os princípios do reino de Deus. Então, aqui em Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim: qual seja a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus para nós, diz aqui em Timóteo, capítulo 2, versículo 4, é que nós cheguemos, né, que todo homem, o desejo de Deus é que
cujo desejo é que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Mas também que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é isso, pleno conhecimento da verdade? Que a gente vá de glória em glória, de fé em fé, dia a dia, crescendo, amadurecendo no conhecimento de quem Deus é. Amadurecendo o nosso espírito, edificando o nosso espírito por meio das práticas espirituais, por meio da oração em línguas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente, come, com o que a gente até sente o cheiro, Porque você sabe que as coisas daqui de fora, as coisas daqui desse mundo natural, elas entram para dentro de nós por meio dos sentidos, por meio do que a gente vê, por meio do que a gente ouve, por meio do que a gente come. Então, qual a vontade de Deus para nós? É que todos nós sejamos salvos. Esse é o plano geral de Deus para a humanidade. Que todos nós sejamos salvos. E que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Da verdade. O que é isso? Que a gente amadurecemos. Que é nós que nascemos de novo, que nós não paramos somente aqui. Mas que a gente continue a buscar crescimento espiritual. Que a gente continue a buscar conhecer a Jesus. Conhecer quem Deus é. Conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós vamos ler isso aqui daqui a pouco. Mas para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus venha sobre nós, não diz respeito mais ao nosso coração e ao nosso espírito, mas diz respeito, que nós vamos ler aqui em Romanos, a mudança de mentalidade. A renovação da nossa mente. Para que a gente viva a boa, agradável vontade de Deus, vai precisar que a gente renove a nossa mente, que a gente pense diferente. Já não tem mais a ver com a edificação do nosso espírito. Então tem coisas que o Espírito de Deus faz por nós, e Ele faz mesmo. Mas tem coisas que nós vamos ter que fazer. Que nós vamos ter que trazer o céu para a terra. Nós vamos ter que trazer o céu para a terra. Quando Deus diz lá, Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso, o Pai de todos nós. Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Olha que tremendo, esse esqueleto dessa oração, esse esqueleto do qual Deus fala que é a oração pela qual nós podemos começar a orar. Se nós não sabemos orar, que nós oramos então a oração do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus fez. Pai Nosso, Pai de todos nós, Pai de todos nós que cremos, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Olha que coisa tremenda. Venha a nós. É nós que estamos, pedindo ao Pai. É nós que precisamos trazer o reino de Deus para a terra. Bom dia, pastora Maria da Cruz, Sara. Se vocês não ouviram essa live aqui desde o começo, assistam para que vocês possam, entrar aqui no cerne da mensagem. Que venha o seu reino, Pai nosso que está aí no céu. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. É a nossa vontade, irmãos? Não. Seja feita a sua vontade. Essa é a vontade de Deus para nós. Que nós desejamos que a vontade dele seja feita. Tanto o nosso desejo como o desejo de Deus. Aleluia. Tanto o nosso desejo como o desejo de Deus, tem a ver com querer, tem a ver com cobiça. A vontade de Deus e a nossa vontade tem a ver com desejo. Deus tem desejos para nós. Deus cobiça coisas para nós.
Nós também cobiçamos coisas, nós também temos desejos, né? Temos querer. Mas qual é a vontade de Deus para nós? Hoje, eu acordando comigo, o cerne principal dessa mensagem, né? A nota que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração esses dias é qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Qual seja. Né? E aqui, né, Paulo disse aqui a Timóteo, né, em Timóteo 2, 1, que todos sejam salvos. Né? Existe aquela vontade que é geral para todos nós como seres humanos. Né? E existe aquela vontade, né, individual para todos nós que nascemos de novo e cremos no Senhor Jesus. Então nós temos o passaporte, independente da nossa placa institucional. Irmãos, nós precisamos entender que não vai ter, sabe, espaço VIP lá no céu. Não é porque eu e você somos vida no Espírito, porque nós andamos no Espírito, que nós vamos ter um espaço VIP lá no céu, não. Que nós vamos ter um backstage, que para nós a coisa vai ser diferente. Não, irmãos. Todos nós que cremos, todos nós que fomos salvos, todos nós que pela fé aceitamos Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. E nascemos de novo, temos o passaporte. E todos nós vamos morar no céu. Que isso seja uma verdade para você hoje. Que isso seja uma verdade para mim. Sabe? Então o desejo de Deus para nós, a vontade de Deus para nós, não é de nos matar. Não é de lançar doença sobre nós. Não é que nós soframos, né, um divórcio. Não é que a gente que haja a perda de um filho. Nenhuma dessas coisas foi e é a vontade de Deus para nós. Você precisa entender que é como eu disse aqui, que há coisas que são coisas da vida, mas não são planos de Deus. Deus, ele é bom. Né? Bondade é um dos atributos do caráter de Deus. E eu inspiro você aqui, sabe, a procurar conhecer quais são os atributos de Deus nessa terça-feira. Procure conhecer quais são os atributos do caráter de Deus nessa terça-feira. Que você vai ver, sabe, que é impossível que Deus minta. Que o caráter dele é imutável. E que ele jamais vai lançar enfermidade sobre qualquer um de nós. Que ele jamais vai fazer com que eu ou você soframos qualquer dano. Agora, existem escolhas, né, que não dependem de nós. Né, que dependem, às vezes, dos outros e que nós sofremos consequências. Dependem, às vezes, do nosso plantio mesmo, que foram coisas que nós plantamos. Né, ainda que nós não sabíamos o que isso iria nos causar. Mas isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Isso não estava no plano de Deus para a nossa vida. Vamos aqui ver o que está falando aqui em Jeremias 29. Uma palavra tão conhecida, mas que às vezes precisa, né, ser lembrada para nós, para que a gente se lembre de quem Deus é. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para você. Receba essa palavra nessa manhã. Receba essa palavra. Eu recebo, Senhor, essa palavra no meu espírito. Os planos que tenho a vosso respeito são planos, diz o Senhor. São planos de bem, diz o Senhor, e não de mal, para lhes dar o futuro qual anseiam. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. Aleluia. Diz o Senhor. São planos de bem e não de mal. Aleluia. Para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Então esse é o plano de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós agora. Eu sei que você talvez esteja passando por um momento muito difícil na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento desesperador nessa manhã. Você está ouvindo aqui, você tem muitas dúvidas a respeito do que você tem vivido. Sabe? Mas eu quero te inspirar a conhecer quem Deus é por meio de Jesus. Sabe? Isso vai te livrar
de muito peso. Isso vai trazer para você salvação, isso vai trazer para você libertação do que você pensa acerca de Deus. Sabe, eu vejo muitas pessoas lutando para se libertar. Não, irmãos. Nós precisamos libertar nossa mente, renovar nossa mente, porque o nosso espírito já está pronto. O nosso espírito, se eu e você, se você nasceu de novo no espírito, se você tem a nova natureza de Deus, se você tem, sabe, a nova natureza de Deus, você nasceu no espírito. Então você tem o espírito de Deus habitando em você. Agora o que precisa acontecer é que você também receba a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo à nossa disposição. Aqui em Romanos, para que a gente receba, né, que em Romanos 12, nós começamos a falar aqui sobre o Pai Nosso, nós vamos voltar aqui sobre essa oração poderosa, essa oração que traz revelação, que traz rema para nós. Por isso que é importante que a gente esteja na palavra, que a gente esteja ouvindo a palavra, que a gente esteja orando em outras línguas, sabe? Para que o espírito de engano, para que as sutilezas do maligno não venham roubar a sua fé. Irmão, coisa terrível é você, sabe, estar envolvido com a incredulidade, com gente da incredulidade. Coisa terrível. Em mim acontece como um arranhão quando eu escuto alguém dizer: ah, fulano está sendo tratado pelo Senhor. Irmãos, chega a dar um arranhão aqui dentro de mim. Como assim? Deus não trata ninguém, não. O Pai, o Senhor é Pai, Ele é Pai. E o Pai disciplina o filho a quem Ele ama. Deus não trata ninguém em leito de enfermidade, não. Deus não põe câncer em ninguém para tratar orgulho e soberba. Irmãos, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de engano, sabe? Nós precisamos mergulhar na verdade, porque a verdade é que vai nos libertar. Por isso que há muito entre nós, né, diz a palavra lá em Coríntios, que dormem, né, que estão dormindo, que morrem antes do tempo, porque não conhecem, não discernem as coisas do Espírito de Deus. Porque quem vai discernir as coisas do Espírito de Deus, se não o Espírito, né, de Deus que está no homem? Se não o próprio Espírito de Deus que está em nós. Então aquilo que é gerado na carne é carne. Mas aquilo que é gerado no Espírito é Espírito. Pai nosso que estais no céu. Pai nosso, Pai de todos nós. Pai de todos nós. Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. É nós que temos que trazer o reino de Deus para a terra. Essa parte é nossa, de trazer o reino de Deus para a nossa vida, de trazer o reino de Deus para a nossa casa, de trazer o reino de Deus para o nosso trabalho, na nossa escola, aonde quer que nós estejamos. Esse trabalho é nosso, sabe? Deus nos deu o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus saiu daquela caixa e veio morar dentro de mim e de você, para que a gente traga o Espírito de Deus, para que a gente traga o reino de Deus, para que a gente traga os princípios do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, que a gente traga a luz do reino de Deus, aonde ainda há trevas. Aqui em Romanos 12, vai falar sobre essa questão da mente. Você precisa entender, e eu precisei entender, e continuo precisando entender. E nesses dias tem sido muito forte esse entendimento, do qual o Pai tem me exposto, tem me colocado. Sabe, eu estive ali naquele congresso de mulheres poderoso, irmãos. Poderoso. Como Deus prepara coisas poderosas para nós. Porque eu estive esses dias muito envolvida com a questão, né, da enfermidade do meu sogro. E tinha me esquecido, né, do congresso do CIBEM, do qual eu sempre sou convidada,
né? Sou recebida ali com muita honra pelas minhas amigas, sou levada. Irmãos, eu não tenho nem escolha. Quando eu vejo, elas já falaram, minha pulseirinha tá aqui, tá tudo aqui, eu vou passar aí, eu tô passando pra te pegar. E eu louvo a Deus pelas minhas irmãs, pela pastora Ana Carolina, pela pastora Meire, as Magnólias, a Gláucia, pela Gisele, pela Wilma, minhas amigas tão queridas, Magnólias, pastoras, né, do Ministério Assembleia de Deus Fama aqui em Goiânia, né, que fazem parte do Ministério Madureira. Irmãos, como eu sou amada, como eu sou querida, sabe, como eu sou celebrada ali. E glória a Deus por isso, porque nós todos nascemos de novo. Isso tudo é bobagem. Placa de igreja, nós todos vamos morar no céu. Nós todos temos um passaporte. Nós todos que nascemos no Espírito vamos morar no céu. E é como eu disse aqui, não pense você, porque você é vida no Espírito, que você vai ter um lugar VIP lá no céu. Que você vai ter um backstage lá pra mim e pra você, diferente. O que nos diferencia, irmãos, né, vai ser as nossas obras. Aí sim, aí nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de galardão. Mas salvação é para todos nós, e todos nós vamos para o céu. Agora o galardão aí é outra coisa. Cada um vai ter o seu, né, baseado naquilo que realizou aqui, em nome de Jesus. Baseado naquilo, né, que você fez aqui, por meio da graça e da misericórdia que você recebeu de Deus, que você assim tem distribuído. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a oração mais poderosa que eu e você podemos fazer. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Baseado no esqueleto, baseado, sabe, no script dessa oração, você pode desenvolver, sabe, no seu espírito. As palavras vão começar a vir, sabe, a adoração pessoal vai começar a vir na sua vida por meio dessa oração. Se você talvez não sabe orar, ore o Pai Nosso, que é a oração poderosa do Senhor Jesus. E eu quero te dizer que com o passar do tempo você vai estar, sabe, tendo momentos tremendos de adoração pessoal, aonde dentro de você vai surgir palavras, vai surgir, né, vai vir, né, tudo aquilo que você verdadeiramente sente por Jesus. Aqui em Romanos 12, aqui em Romanos, a partir do versículo 1, eu amo o livro de Romanos. Eu amo a Bíblia, né? Eu amo o Senhor Jesus Cristo. Eu amo o corpo de Cristo. Eu amo participar do corpo de Cristo, irmãos. Eu amo conhecer quem Jesus é. Sabe por quê? Porque nunca mais ninguém me enganou. Nunca mais a incredulidade foi capaz de roubar a minha fé. Nunca mais a incredulidade foi capaz, sabe, de me entristecer, de me fazer acreditar que Deus tinha enfermidade para mim, que Deus tinha miséria para mim. Deus não tem. Deus tem prosperidade para você. Deus tem vida abundante. Deus tem saúde divina para todos vocês. O Pai, o Abba Pai. Não esse Deus mau, não esse Deus, sabe, que mata pessoas, que coloca enfermidade nas pessoas. Deus não faz isso, irmãos. E se você pensa assim, é porque você não conhece dos atributos de Deus. Você não conhece do caráter de Deus. E eu inspiro a você, por meio do Espírito Santo de Deus, com a autoridade de Jesus Cristo, sabe, que nessa manhã, todo esse espírito de engano que tem roubado de você a abundância da vida de Deus, a provisão, a prosperidade, que tem te feito acreditar que Deus te fez um vermezinho de Jacó, um pobrezinho, sabe? Entenda, isso não tem a ver com simplicidade.
Prosperidade não tem a ver com simplicidade. Prosperidade é algo do coração de Deus. Prosperidade é quem Deus é. Próspero é quem Deus é. Prosperidade não tem a ver com simplicidade. Você e eu podemos ser mulheres muito prósperas. E eu não estou dizendo aqui só financeiramente, mas em todas as áreas da nossa vida. E ainda assim sermos mulheres simples. Mulheres modestas, como a Bíblia, né, nos ensina a ser. Mulheres modestas. Então, prosperidade, pastor Heber, esses dias, né, quem não tem assistido às lives do apóstolo Heber, meu querido marido, meu querido esposo, homem de Deus, tem ministrado desde domingo uma palavra tremenda, uma palavra revelada sobre prosperidade. Se você não segue ele lá no canal dele, segue lá, sabe? Recebe aquela palavra, recebe aquela profecia, recebe aquele estudo, sabe? Aquele ensinamento sobre prosperidade, porque muita coisa tem mudado na sua vida, na minha vida, por conhecer e continuar conhecendo quem Jesus é e quem Deus é. E tudo que Deus é e tudo que Deus tem para nós. Vida abundante, saúde divina, sabe, alegria eterna, alegria perpétua, paz que excede todo entendimento. Tudo que fugir disso, irmãos, é coisa do maligno. As coisas de Deus é sim, sim e não, não. E o que passar disso é obra do maligno. Grava isso na sua cabeça. Sabe que quando a gente fica no espírito de incredulidade, aonde pessoas, em vez de estarem ali, sabe, declarando a cura sobre aquele enfermo, às vezes eu chego em algum lugar onde, né, vou fazer visita para alguém que está enfermo ou alguém que está, né, acamado, eu procuro ali deixar, né, às vezes tem outros irmãos ali, glória a Deus por isso, mas quando eu entro naquele lugar, o espírito de incredulidade, eu sinto o espírito de incredulidade. E o que mais pode entristecer a Deus do que a incredulidade? Do que a sua capacidade de crer no Senhor. Porque o contrário da fé é a incredulidade. E se você ainda está clamando, Senhor, cura, Senhor, tem misericórdia, Senhor, pelo amor de Deus, sabe? Essa é a oração do incrédulo, irmãos. Nós não somos do incrédulos, nós somos da fé. Nós somos da fé. Nós que cremos, declaramos a fé, declaramos aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário, que Jesus já realizou, Jesus já curou, Jesus já enriqueceu, Jesus se fez pobre para que você fosse rico, Jesus levou sobre si as enfermidades dele para que nós fôssemos curados, sarados. Sabe, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, às vezes, nós precisamos voltar lá em Isaías 53, nós precisamos meditar nos evangelhos de João, de Marcos, de Lucas, de Mateus, para que a gente se lembre quem Deus é por meio de Jesus. Porque quando você vê o que Jesus operou aqui na terra, quando ele esteve aqui na terra, e que ele continua operando, porque ele ressuscitou e ele está vivo, ele não morreu. Tem até um filme que diz Jesus não está morto. Mas parece que tem hora que eu penso que os crentes estão falando com Deus morto. Parece que eu vejo os crentes orarem para um Deus que está morto. Eu quero te dizer que ele não está morto. Jesus ressuscitou e hoje vive, está vivo e reina entre nós. Então, qualquer que seja o que você precisa falar, fale com ele em declaração de fé. Fale com ele com certeza. Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Porque fulano de tal já está curado. Porque a cura do Senhor, o poder de Deus que efetua a cura, já está operando agora. Nós precisamos mudar a declaração. A palavra diz, né, que com a boca, com o coração se crê e com a boca se confessa. Se você não crê que Deus é poderoso, se você não conhece do poder de Deus, nós falamos isso aqui na live passada,
Se você ainda não experimentou do poder de Deus, glória a Deus por isso, irmãos. Que você tem uma grande oportunidade agora, hoje mesmo, sabe, de se colocar diante de Deus, de olhar para o céu. Eu sei que o mundo, sabe, quer tirar de nós, quer que a gente tire o nosso olhar de Deus, quer que a gente tire o nosso olhar do céu, quer que a gente olhe para as coisas que estão acontecendo aqui, para as coisas que estão acontecendo aqui diante de nós. Mas a palavra de Deus, o salmista diz: olhe para o céu, mantenha os seus olhos fixos no Senhor, porque é do Senhor que vem o seu socorro. Então não perca tempo olhando, sabe, para o que está à sua frente, para o que está ao seu lado, para o que está, sabe, acontecendo aqui ou lá, o que a informação tem te dito, o que o Instagram, o que o Facebook tem te dito. Mas procure entender qual seja a vontade de Deus para a sua vida. Procure entender, procure saber do Senhor e Ele vai te falar. Irmãos, esses dias eu tenho experimentado poderosamente, sabe, da bondade, da misericórdia, da graça do Senhor Jesus para comigo. Sabe, Ele tem me elevado aos lugares altos com Ele. E tem me mostrado coisas, sabe, insondáveis. Que talvez aqui com palavras eu não poderia dizer, compartilhar com vocês ainda, mas quem sabe eu ainda vou poder compartilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor tem revelado para mim, por meio do Espírito dele e por meio da minha fé, da confiança, sabe, da minha fé e da minha confiança que se recusa a participar desse evangelho incrédulo, que crê num Deus morto, sabe, que crê num Deus que põe gente no leito de enfermidade, num Deus que quer matar pessoas. Não, irmãos, é como eu disse aqui, existe enfermidades que nem foi o diabo que lançou, ele só aproveitou, sabe, da sua insensatez, da minha insensatez. Que como eu disse aqui, você sabe que não pode comer doce demais, sabe que não pode comer gordura demais, vai lá e come. Sabe que não pode viajar sem cinto, mas vai lá e viaja sem cinto. Insensatez. Aí o diabo, né? Aí o mal vem, as trevas, né? E usa da insensatez, né? Pra agir. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, os pensamentos de Deus para nós e sobre nós são pensamentos de bondade, né? E não pensamentos de maldade. É tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é do alto, é toda boa dádiva vem de Deus, vem do Pai das luzes para nós. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Aleluia. E aqui Romanos diz assim, no capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esse é o sacrifício agradável. Que eu e você nos entregamos de corpo, alma, né, e espírito, porque nós somos assim. Um espírito que habitamos, que possuímos uma alma e habitamos um corpo. Nós somos um ser espiritual que vai viver para sempre com Jesus, que vai viver por toda a eternidade. Ainda que esse corpo, né, exterior, é que essa carne, que esse corpo de carne, que esse corpo humano se corrompa, mas o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. É como disse aqui a palavra que nós lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 2. Né? O desejo de Deus é que todo homem, que toda a humanidade seja salva. Mas que ainda assim, ainda que ela seja salva, que ela chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quer dizer, existe algo a mais ainda. Ainda há mais que a salvação. Ainda existe coisas a mais que Deus quer
que você e eu conheçamos, que nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade do mundo espiritual, de quem ele é e de quem nós somos nele. Aleluia. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Você vai precisar deixar. Deus não vai forçar você a ter um pensamento. Você vai precisar. Eu preciso deixar. Eu preciso me render. Eu preciso me entregar. Eu preciso ser o sacrifício vivo. A minha vida é o sacrifício vivo, do qual agrada a Deus. Então eu preciso deixar. Eu preciso, trazer. Quando eu deixo Deus transformar minha mente, quando eu deixo Deus transformar meus pensamentos, quando eu decido pensar diferente deste mundo, quando eu decido não olhar para as coisas que estão ao meu redor, quando eu não decido deixar com que os meus sentidos, a minha visão, a minha audição, a minha boca, o meu olfato, traga para dentro de mim as coisas desse mundo natural, e eu começo a pensar como Deus pensa, eu começo a receber de Deus, eu começo a experimentar da provisão de Deus, eu começo a experimentar, da prosperidade de Deus, eu começo então a experimentar da cura de Deus, eu começo a experimentar da paz que excede todo entendimento, eu começo a experimentar da alegria de Deus, que tudo que está ao meu redor diz para mim estar triste. Todas as coisas ao meu redor, tudo que é natural mostra para mim que eu deveria estar triste, mas ainda assim eu estou alegre. Mas ainda assim a minha esperança está no Senhor. Mas ainda assim eu permaneço crendo no plano perfeito de Deus para minha vida. Mas ainda assim eu sei que eu estou vivendo a vontade de Deus para mim. Mas ainda assim eu deixo com que Deus venha por meio do Espírito Santo dele, por meio da oração em línguas, por meio do jejum, por meio da meditação da palavra, por meio de ouvir a palavra de Deus. Eu deixo com que a minha mente seja transformada segundo a mente de Cristo. E eu começo então a pensar como Deus pensa. E se Deus é bom, ele pensa coisas boas. E se Deus é misericordioso, ele tem pensamentos de misericórdia para nós. E nós também teremos pensamentos de misericórdia. Se Deus é bom, Deus tem pensamentos de bondade. Nós lemos aqui que ele tem pensamentos de bondade para nós. Então nós começaremos também a ter os mesmos pensamentos de Deus por meio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a oração em línguas, eu falava isso ontem com a irmã, ela é uma faceta. Quando você começa a orar em línguas, uma das coisas, uma das primeiras coisas que começa a acontecer na sua vida, e eu estou dizendo aqui, oração em línguas para edificação. Você que é batizado no Espírito Santo e ora em línguas, você também ora em línguas. Há um tipo de oração em línguas, para você que não sabe, há um tipo de oração, há vários tipos de oração em línguas. Línguas para edificação, línguas, línguas para ser traduzidas. Mas aqui eu estou falando para línguas para edificação pessoal. Quando nós começamos a orar em línguas, um dos principais processos da oração em línguas é a faxina, irmãos. É como nós já lemos lá na parábola da dracma perdida. É quando aquela mulher, ela descobre que ela perdeu das suas dracmas, das suas moedas de grande valor. E ali na parábola da dracma,
né, uma das coisas que ela faz, né, é acender a candeia. Ela acende a candeia, ela acende a luz. Ela deixa com que a luz venha iluminar a casa dela, venha iluminar dentro dela. Venha iluminar, né, aquilo que é trevas na vida dela. E então ela vem, né, e começa a varrer a casa, a limpar. E um dos processos, talvez, mais difíceis e mais difícil de entender seja a faxina. Porque tem muito a ver com planos, tem muito a ver com os desejos, tem muito a ver com que a obra da nossa carne, com que os desejos do nosso coração e os desejos da nossa carne criaram para nós como se fossem desejos, como se fosse a vontade de Deus para nós. Então, tudo aquilo que não é a vontade de Deus para nós começa a ser varrido da nossa vida. E Deus, ele não faz acepção disso ou daquilo. Tudo aquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida, quando nós estamos no processo da oração em línguas, para a edificação do nosso espírito, para a nossa edificação, sabe? O próprio Espírito Santo de Deus, porque quando nós oramos em línguas, segundo a palavra, nós não falamos com homens, nós não contamos os nossos planos para os homens, mas nós falamos dos nossos planos para Deus. O nosso espírito ora de fato a Deus. O nosso espírito conta para Deus, fala para Deus, e o Espírito de Deus fala conosco o que de fato nós precisamos receber de Deus para viver, né, a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Só que às vezes, muitas vezes, quando nós começamos nesse processo de oração em línguas, nós já temos uma vida caminhada com o Senhor. Nós já temos uma vida, né, da qual nós construímos muita coisa no natural. Alguns de nós não. Oramos antes para que coisas acontecessem. E muitas dessas coisas, todas essas coisas das quais, né, foram levantadas na nossa vida por meio da oração, por meio da direção de Deus, por meio, né, da vontade de Deus para nós, por meio do Espírito Santo de Deus, foram construídas na nossa vida, no Espírito. Tudo na nossa vida começa no Espírito. Tudo na nossa vida, nós que cremos, nós que somos seres espirituais, nós que somos o Espírito, precisamos, né, entender que tudo começa no Espírito e termina no Espírito. Mas coisa boa é quando nós começamos coisas na nossa vida no Espírito. É quando a Bíblia diz que antes de qualquer coisa, ore. Eu fico impressionada quando alguém vem falar comigo e fala: Pastor Iula, eu queria muito que você me desse uma palavra. Bispo Iula, eu queria muito que você me desse uma palavra. Eu tô pensando em fazer isso, eu tô pensando em abrir uma loja, eu tô pensando em começar a empreender. Outros falam: Bispo Iula, eu preciso de uma direção de Deus. E eu queria muito que Deus te usasse na minha vida. E glória a Deus por isso, irmãos, né? Que assim é a vontade do Senhor, que o Senhor me use mesmo, mas na palavra, para te ensinar, né? Que se Deus me der alguma, né, direção no Espírito, eu vou entregar para você, né? Mas que isso, irmãos, não seja, que a nossa vida espiritual, ela não pode ser terceirizada. Quem vive no Espírito não tem uma vida terceirizada. Ainda que Deus venha me usar na sua vida para trazer, sabe, confirmação, para trazer um fôlego, para trazer para você um ânimo novo na sua vida. Mas, sabe, aquilo que você deseja, aquilo que você crê também, ser desejo de Deus para sua vida, precisa nascer na oração. Precisa nascer na oração em línguas, precisa nascer na oração em português, precisa nascer na palavra, precisa nascer no Espírito. Para que você não sofra o dano, para que você não sofra, sabe, a frustração, para que você não sofra a perda, sabe, o desapontamento daquilo que é criado na carne. Porque aquilo que é criado na carne é carne.
E vai ter resultado de carne. E vai ter colheita de carne. Então, assim, que nós estejamos mesmo conectados com o Senhor. Que nós estejamos mesmo, sabe, debaixo dessa palavra. Que antes de qualquer coisa, ore a Deus. Que antes de qualquer coisa, fale com o Senhor. Que antes, sabe, de você tomar qualquer que seja a direção da sua vida. Talvez coisas simples como, Senhor, eu tô indo pro culto. Essa roupa aqui tá boa pra mim ir pro culto? Comece assim. Essa roupa aqui, Espírito Santo, te agrada? Essa roupa aqui, Espírito Santo, é a roupa que eu devo vestir pra me cultuar a Deus junto com os meus irmãos? E aqui, irmão, eu tô falando de coisas pequenas. Aqui eu estou falando de coisas mínimas. Mas que vai trazer entusiasmo para você. Que vai te ajudar a escutar Deus falar com você. Que vai te ajudar a ser guiado pelo Espírito Santo. E que vai te ajudar a não sofrer o dano daquilo que é criado na carne. Porque aquilo que é gerado na carne é carne. E aquilo que é gerado no Espírito é Espírito. Então que nesse dia... Sabe, dia 30 de julho, nesse acordando comigo muito especial, porque a presença de Deus está forte aqui, irmãos. Eu sei que Deus bradou, eu sei que o Espírito Santo de Deus bradou aqui. Uma unção de ensino, uma unção, sabe, de revelação. O rema de Deus veio aqui. E ainda vai vir para muita gente que vai assistir essa live depois. Sabe, que você possa assistir essa live 1, 2, 3 vezes. Para que a vontade de Deus, para que a palavra de Deus... Para que aquilo que Deus, sabe, tem me usado para transferir para sua vida, né, seja recebido no seu espírito, seja recebido. Para que você, então, em Cristo Jesus se submeta, como disse aqui no livro de Romanos, como sacrifício vivo para a sua vida. Para que você seja, então, a luz na sua casa, a luz no seu casamento. Para que você traga o reino de Deus para a vida dos seus filhos. Para que você tire tempo para ensinar seus filhos grandes, seus filhos adultos, seus filhos pequenos ainda, sabe? No caminho do Senhor. Mas que você não terceirize isso na escolinha da igreja. Que você não somente, sabe, terceirize o conhecimento de quem Deus é, de quem Jesus é, na escolinha da igreja, mas que você ganhe tempo, que você traga o reino de Deus para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus netos. Aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Gente, eu vejo o Senhor em tudo. Isso é coisa de profeta, né? Como diz o Heber, isso é coisa de profeta. Deus, ele fala comigo o tempo inteiro, e ele fala mesmo. O que eu posso fazer? Eu tô ouvindo ele, então ele tá me falando sobre isso, sobre aquilo outro. E eu tava no carro, né? Minha filha tava até no meu carro, dirigindo meu carro, e eu tava com a minha netinha atrás no banco. E minha filha, ali, em determinado momento, começou a colocar, né, conectar o Bluetooth do celular dela ali no carro. Né? E ela queria escutar a lista dela, né? A playlist dela de músicas. E ela começou a escutar ali algumas músicas, e elas são muito sertanejas, minhas filhas. Eu não sou, Deus me livre, eu nunca gostei de música sertaneja. Nunca. Eu sou de Goiânia, mas eu nunca gostei de música sertaneja. Nem sertaneja gospel, viu, gente? Eu não gosto. Eu não gosto de música sertaneja. Às vezes eu gosto um pouquinho dessas universitárias que tem aí. Mas eu não gosto, nunca gostei. E aí eu tava com a minha netinha dentro do carro, e aí ela perguntou assim: mãe, essa música aí é de Jesus? Ela tem 2 aninhos, gente, ela vai fazer 3. E aí a Ana Luísa falou assim pra ela: não, Júlia, essa não é. Ela falou assim: que música feia, hein, mamãe? E eu ri demais. Porque às vezes a gente planta, né, umas sementinhas na vida dos nossos netos, na vida dos nossos filhos, né? E a gente pensa que essas sementinhas não vão germinar, mas elas germinam, sabe? Então, nós ensinamos os nossos filhos, e os nossos filhos também nos ensinam. Sabe, hoje eu vejo aquilo, sabe, que eu ganhei tempo com os meus filhos, não foi na igreja não, viu, irmãos? Não pensa vocês que foi no culto não, na igreja, arrastando elas obrigadas para a igreja, porque eu nunca fiz isso. Graças a Deus. Elas nunca foram obrigadas a ir para a igreja. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje elas são livres,
em Deus. Elas conhecem o Jesus que livre, o Jesus Espírito. Elas conhecem o Deus bom, o Deus que abençoa, o Deus próspero. E elas vivem dessa liberdade em Deus. Porque eu nunca obriguei minhas filhas a irem para a igreja. Quando elas queriam ir, elas iam comigo. Mas eu nunca as obriguei. Mas sim, eu procurei em Deus, direcionada pelo Espírito, quando eu perguntava, ensiná-las quem era Jesus, ler a palavra com elas em casa, sabe? Ser o exemplo de Jesus dentro de casa. Porque os filhos veem, não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Então lembre-se disso, você que é mãe de filho pequeno, você que tem neto, sabe? Não é o que você obriga eles, arrasta, faz eles terem pavor de Deus, faz eles terem pavor da igreja. Eu tenho filho de amiga minha que tem pavor de igreja, porque eram obrigados, iam cansados, esgotados. Chegava da escola, tinha que pôr os bichinhos correndo de roupa para levar para a igreja. Você sabe que teve tempos da minha vida onde eu não congreguei, eu não estive na igreja por causa das minhas filhas, sabia? E eu não tenho peso nenhum dizer isso aqui para vocês. Porque a minha prioridade era o descanso deles. Enquanto eles estavam descansando, eu estava orando, eu estava na palavra. Por isso, sabe, eu aprendi desde muito cedo a não terceirizar a minha vida espiritual. Então, aquilo que não vem de Deus para mim, não vem de um grande homem de Deus para mim. Sabe, agora, aquilo que vem de Deus para mim, eu recebo sim, de um grande homem, de uma grande mulher de Deus para mim. Mas eu aprendi, foi com o Senhor, foi com o Espírito de Deus. Muitas coisas. E não pense vocês que eu tinha esse entendimento que eu tenho hoje, não. Por muitas vezes, eu me senti muito triste, porque eu queria ir e não ia. Né? Às vezes eu morava em São Paulo, eu morava, né, em algum lugar muito frio. Né? E Liz, né, era a única que morava comigo nesse tempo. E ela era muito alérgica, e sair com ela em São Paulo, quem mora em São Paulo aí sabe o que eu tô falando, em lugares frios, né? Sair com crianças, é só para eles ficar doentes, só para eles resfriar. Então eu escutava o culto, né, pela televisão. Naquele tempo não tinha nem culto pela internet. Eu lá queria saber quem é que estava ministrando, eu queria saber, era que eu estava ali, orando e ouvindo a palavra de Deus. Eu lembro que teve uma época que eu ouvi R.R. Soares, que ele passava 17 horas na Rede TV. E glória a Deus, irmãos, pelo irmão R.R. Soares. Porque foi um tempo que Deus usou ele para trazer alimento para minha vida, numa simplicidade. Mas eu fiquei ali com a minha lâmpada acesa, com a minha fé acesa. Sabe, com a minha palavra. Enquanto o tempo passava, enquanto, né, a Liz crescia, que era minha filha caçula, que estava comigo para todo lugar, mudando de lugar para lugar, de país para país. E assim foi. Chega o tempo de todas as coisas. E Deus faz todas as coisas como Ele quer. Mas obrigar filho para a igreja, bater, igual eu vejo pessoas que batem. Irmãos, misericórdia. Não façam isso. Em nome de Jesus. Não façam isso com seus filhos. Para a glória de Deus, eu peço para vocês isso. Eu nunca bati em filho mesmo. Porque eu acho que quem bate em filho é pais que não tem argumento. E aí, quando estão irados, bate. Eu sei que a Bíblia diz em algum lugar aqui, né? Para você corrigir. Ah lá, ó, a Vilma tá aqui falando, as reuniões, né, Vilma? Ora, eram em reuniões que a gente tava, não tinha igreja, mas a gente se reunia, uma na casa da outra, levava eles ali, e eles ali brincavam enquanto a gente orava. Isso mesmo. Mas eu digo a vocês, não façam isso com seus filhos. Não façam. Sabe? Deixe o Espírito Santo de Deus dirigir vocês. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vai chegar o tempo que eles mesmos vão querer ir para a salinha. Que eles mesmos vão querer participar. Chega o tempo. Eles mesmos esperam. Deus faz todas as coisas. No tempo determinado. Que Deus te abençoe grandemente nessa manhã. Já são 8h12. Comecei um pouquinho atrasado. Mas eu não podia deixar de falar isso aqui com vocês. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. E se você foi... talvez essa criança que apanhou para ir para a igreja. Sabe? Se você foi essa criança que era obrigada
a ir pra igreja. Que isso trouxe pra você um trauma, trouxe pra você, sabe, uma tristeza. Eu declaro sobre você hoje cura. Que você seja curada. Em nome de Jesus. E porque você não vai fazer isso. Isso não vai se repetir na vida dos seus filhos, nem na vida dos seus netos. Você vai ver que o Espírito Santo de Deus é o único que pode convencer o homem do pecado e da morte. Da justiça, do pecado e da morte. Fique com Deus, amo vocês. Amo muito, te amo, Vanusa. Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau. Até quinta-feira, hein?